Começa agora pelo canal Yahushua Reina para Sempre. A série do Apocalipse agora está revelado o mistério. Na apresentação do palestrante Fernando Pereira Batista, capítulo 1. Se inscreva nesse canal, dê o seu like, ative o seu sininho e o YouTube entende e manda as notificações. Mais uma pérola da graça. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Aqui é o Fernando Pereira Batista do canal Yahushua Reina para Sempre. Paz e graça aos queridos irmãos inscritos nesse canal. Um abraço a todos, queridos irmãos. Estamos aqui com a série do Apocalipse. Agora está revelado o mistério, passando esse conhecimento da graça salvífica, a graça salvadora, a graça verdadeira do nosso Altíssimo Criador Deus, aquele que é único, que reina pelo século do século, que é o único Espírito que reina para todo sempre. E é Ele que nós servimos o Cristo, Yahushua, o ungido, ressuscitado dentre os mortos, mortos em Adão, mortos espiritualmente. Isso é muito importante nós entender aqui no canal Yahushua Reina para Sempre. Quero agradecer mesmo as suas participações, aos nossos queridos irmãos inscritos. Obrigado pelas vossas participações nesse canal, pelas visualizações. Isso é muito importante. Estamos aqui pela fé, fazendo pela fé, pelo celular. Essa série está sendo feita toda a série pelo celular, do capítulo 1 até o capítulo 22 pelo celular. E lá na frente, se Deus quiser, o ano que vem, que está chegando, que Deus vai nos abençoar mais pela vontade dEle, que Deus vai preparar algo melhor para cada um de nós, porque a promessa já foi feita, que nós já estamos abençoados, já estamos no novo céu, na nova terra. E a visão preterista, a visão preterismo completo, é uma questão de aceitação. As pessoas não querem aceitar que nós já estamos numa condição melhor, num estado melhor, no reino de Deus que é espiritual. Os irmãos eleitos, o povo de Deus, eleitos que estão dentro das religiões, não aceitam por causa da carne. Mas o apóstolo Paulo disse que na nova aliança não conhecemos ninguém mais segundo essa carne, a imagem adâmica. E agora chegamos ao capítulo 20. Eu vou fazer em duas partes. Eu quero fazer esta primeira parte. Vou tentar chegar aos 45 minutos. Depois eu vim com a segunda parte, concluindo a segunda parte falando do capítulo 20 do Apocalipse. Chegamos ao momento que eles chamam de polêmico, o momento que eles leem o capítulo 20 e tem vários entendimentos, várias correntes de pensamentos, mas porém, a verdade é uma só, a graça de Deus é uma só, existe um único Espírito, existe uma única verdade, e que nós aqui analisamos o texto e o contexto, a escrita, a aplicação foi para quem, foi falado para quem dentro da cultura, da época, daquela geração. E olhando e lendo as escrituras, a gente entende que a Bíblia é uma história passada, completamente uma história. O Apocalipse foi escrito para uma geração, para a primeira igreja que seguia ao Messias, ao ungido, a Yahushua, aquele homem humano que salvou os hebreus segundo a carne. E aquilo que ele fez, aquela graça tão maravilhosa, alcançou todas as gerações vindouras. Paulo escreve aos Efésios, capítulo 2, versículo 7, que ele fez e mostrou aos séculos vindouros, aos séculos futuros que chegariam, que vai chegar aos nossos filhos, dos nossos filhos, dos nossos filhos. Esta é a mensagem da graça de Deus. E nós já fomos revestidos dentro do ventre das nossas mães, revestidos dessa carne, desse sangue, porque somos espíritos perfeitos. Já fomos revestidos lá dentro, né? Que o nosso pai biológico, a nossa mãe biológica, esse espírito, ele não é que ele já veio salvo, é que ele já veio
já revestido de carne e sangue, já dentro da nova aliança, porque o Espírito que Deus criou, porque Ele é o Pai do Espírito, esse Espírito nunca esteve numa condição de condenação, também numa condição de salvação, numa condição de pecado, porque o Espírito que Deus criou é perfeito, porém a carne, ela tem os seus defeitos de fabricação, feito do pó da terra. Os irmãos entendem? Então, quando nós falamos aqui que a obra de Cristo foi totalmente perfeita, quando ele diz testelestai, ele realmente, ele aperfeiçoou. Como assim, Fernando? Aperfeiçoou o Espírito estava imperfeito? Não. O Espírito, espiritualmente falando, estava em uma condição de morte espiritual. Condição, não que estava afirmando o ponto final, não. É que Adão separou todos os homens de Deus, a morte espiritual. Os irmãos entendem? Então agora, quando nascemos depois da segunda volta lá em Jerusalém, da destruição de Jerusalém, todos que nasceram de lá para cá foram revestidos esses espíritos dentro do ventre das suas mães, porém esses espíritos foram revestidos de carne e sangue. Uns irão entender algumas carnes revestidas, alguns espíritos falando assim, revestidos de carne e sangue, irão entender o reino de Deus e irão reinar em vida, irão entender o entendimento da graça de Deus, que o reino de Deus é espiritual, que já chegou, que está tudo feito. Mas outros espíritos revestidos de carne e sangue não irão participar do reino de Deus, que é alegria, que é poder, que é justiça, que é poder, que é paz, alegria no Espírito Santo, não irão participar. Por quê, Fernando? Porque as suas carnes irão dominar. E aí as pessoas perguntam, então você crê no universalismo? E a minha resposta pessoal, eu acredito sim que o universalismo dentro da graça não é uma heresia, como muitos aí ensinam no YouTube, falando que o universalismo é uma heresia dentro da graça de Deus. Eu respeito os irmãos, como eu falo, meus irmãos, aqui nós em graça não vamos pensar igual 100%, de forma nenhuma. Uns vai concordar comigo, eu vou encontrando pessoas que vão concordar comigo e outras que não vão concordar. E eu falo isso, que eu acredito pessoalmente, com muitas bases bíblicas. E a série do Apocalipse chegou a esta plataforma digitais, quanto aqui no YouTube, no canal, quanto no Facebook, na página do meu Facebook. E principalmente o livro do Apocalipse, a gente vai entendendo que todo o livro do Apocalipse fala de ímpios e ímpios. A Bíblia do Antigo Pacto fala ímpios, ímpios. Fernando, o que é ímpios, ímpios? Ímpios, ímpios eram aquelas pessoas da descendência de Caim, da descendência de Adão, porque o apóstolo Paulo disse que Adão foi feito somente alma vivente, homem terreno, enquanto Yahushua, Jesus, ele foi feito espírito vivificante. Por quê? Porque ele veio do céu, ele se revestiu de carne e sangue, o próprio Criador. Então, nós vamos entendendo que o universalismo, que é a salvação universal a todos os seres humanos que irão nascer, que os seus espíritos serão revestidos de carne e sangue dentro do ventre da sua mãe, ele já veio a este mundo, esse espírito, não que veio salvo, não. É porque esse espírito nunca, desse homem, dessa mulher, nunca esteve numa condição de condenação ou salvação. É Deus que criou esses espíritos. Então, veio de Deus e retornará para Deus. Porém, essa carne, se não conhecer a graça de Deus, ela não vai herdar o reino de Deus. Não entrará, não terá o conhecimento. Por quê? Aí as pessoas perguntam, então, todos estão salvos, Fernando, depois do madeiro? Todos estão salvos? Até o próprio Hitler, as pessoas fazem. O comentário está aberto aí, meus queridos irmãos.
Olha o que o Hitler fez, aquela história, né, que a gente tem que duvidar, mais de 6 milhões de judeus mortos, Osama Bin Laden, esses assassinos que são chamados pé de patos, esses que praticam o culto afro-brasileiro, esses que estão dentro das religiões, esses que estão no homossexualismo, no lesbianismo, esses que praticam as obras da carne. Os irmãos têm que entender que isto é obra da carne. E hoje nós vivemos o ministério do Espírito da vida. Esse assassino, né, ele não herda o reino de Deus, ele não tem o conhecimento do reino de Deus, mas esse Espírito aí, que veio de Deus, meus irmãos, quem sou eu e você, nós pregadores da graça, esse Espírito que foi revestido de carne e sangue, essa carne que veio a este mundo e ficou perdida nesse mundo temporal, que foi perversa, que foi mal, que matou, que se matou. Quem é eu e você, nós seres humanos, para dizer que eu sou, que eu vim de lá, sou eu, meu Espírito veio de lá, enquanto o Espírito, aliás, quando a gente fala, e esse homem que pratica essas obras carnais, porque a obra da carne, meus irmãos, maldade da carne, consciência, o Salvador diz em Marcos 7, que tudo de mal vem de dentro do homem. Então, eu não posso, de forma alguma, pregando a graça de Deus, falar que o meu espírito aqui veio de Deus, enquanto aquele ali não tem espírito, que ele é carnal, que ele não tem espírito, porque ele pratica, ele assassina, ele mata, ele é homossexual. E aí a gente vai condenando uma coisa que não cabe a nós, porque foi Deus que criou as coisas, foi Deus que disse testelestai no madeiro, e eu acredito também biblicamente que a Bíblia está falando no livro do Apocalipse, que os filhos da perdição existiram, eles existiram, mas eles não existem mais. Não existe mais ímpios sem espírito. Existe hoje ímpios carnais, eles praticam as obras da carne. Os irmãos entendem? Então fica aqui, meus queridos irmãos, esta é a minha opinião. Eu estou na série do Apocalipse, agora está revelado o mistério. Como eles dizem, é um achismo, é uma tese, é uma heresia, né? É um achismo. Esses irmãos que acreditam que 8 bilhões de pessoas, todos que estão no mundo cósmico, falando assim, estão todos salvos. E isso é uma heresia. Mas quem diz que isso é uma heresia? Você está com a Bíblia na mão. Nós estamos com a cópia de João Ferreira na mão. Está mostrando que realmente esses filhos da perdição sem espírito, descendentes de Adão, descendentes de Caim, eles deixaram mesmo, a Bíblia fala categoricamente que eles deixaram de existir. Nós pregamos que não existe um ser espiritual, nós pregamos que não existe um ser das trevas, que a palavra Satanás é adversário, a palavra diabo é acusador. Falamos, nós ensinamos e não acreditamos com a Bíblia já interpretada que não existe mesmo. Agora, se a Bíblia diz que Satanás ele foi destruído, deixou de existir, veio fogo, vamos entrar agora lendo no capítulo 20 do Apocalipse, que veio fogo da parte de Deus e acabou, eliminou Satanás. Como que eu posso dizer que existe os filhos da perdição? Não existe mais, irmãos, filhos da perdição. Existe os homens carnais maus, carnais, eles são mal na carne deles, praticam, assassinam, se matam, praticam as obras da carne. Eles são mal na carne, mas esse espírito aí que foi revestido dentro dessa carne, esse espírito veio de Deus, foi Deus que criou e voltará para Deus. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7 diz que o pó volte à terra, mas quem tem o Espírito, agora todos têm. Na nova aliança, meus irmãos, todos têm o Espírito de Deus. Não é o Espírito que entra lá, que entra nele e sai. Eu falo o Espírito que foi revestido dentro desse ventre de carne e sangue. Porém, as pessoas perguntam, mas lá o apóstolo Paulo, Fernando, disse que Romanos capítulo 8, aquele que não é guiado pelo Espírito de Deus,
Esse tal não é dele. É assim que nós ensinamos na graça, né, irmãos? Lá em Romanos capítulo 8, aquele que está em Cristo, mas porém ali nós temos que entender que não tinha chegado ainda a destruição. Ali estava a segunda morte. Muitos estavam em Cristo, era guiado. Ali eram os eleitos que estavam ali, recebiam o Espírito de Deus e era guiado por Deus. Mas não tinha chegado ainda a destruição de Jerusalém. A segunda morte espiritual estava lá ainda. Sim ou não, meus irmãos? E eles eram guiados porque eram eleitos. A graça, eles acreditaram no Messias. E eles eram eleitos. Os irmãos entendem? Quanto aqueles que não tinham espírito, eles não acreditavam em nada. Eles debochavam. Eles rejeitavam. Eles não tinham, era pior do que animais. Os irmãos entendem? E é isto que eu vou ler aqui para vocês agora, no livro de Judas. Esse livro de Judas é um livro que não é polêmico para nós já entrar no capítulo 20, para nós entendermos, irmãos, que os filhos da perdição, sem espíritos, que não tinha espírito, que Deus não entrava neles, e que eles não veio lá do lugar invisível, celestial. Eles não veio. Eles veio somente da terra, do pó. Era uma alma vivente. Tinha um espírito que era chamado foro de vida, mas esse espírito revestido de carne e sangue não tinha. E Judas vai tratar isso aqui. Eu vou ler texto e contexto para você entender, mostrar para você na Bíblia que ele está tratando de carne. Ele está falando de ímpios. Ele está falando aos seus ouvintes que esses filhos da perdição, eles deixariam de existir para todo sempre depois da destruição de Jerusalém no ano chamado 70 depois de Cristo. Então, as pessoas falam, então você acredita no universalismo, que a alma dessa pessoa vai lá para o purgatório, vai lá ficar pagando. Não é isso. Não existe purgatório, nem inferno espiritual. É que realmente, depois que Jerusalém cai, todos os espíritos foram feitos perfeitos. Os eleitos recebiam o Espírito de Deus, acreditou no Salvador, no Messias humano, e era guiado. Enquanto aqueles que não tinham Espírito de Deus não eram guiados. Os irmãos entendem agora, todos, por mais que eles não acreditam na carne deles, que Jesus existe, que os próprios ateus que existem, meus irmãos, eles olham para o espelho, eles sabem, entendem que ele é o Espírito revestido de carne e sangue. Os irmãos entendem, não existe mais filhos da perdição. Vamos lá então, Judas, para nós entrar no capítulo 20. Judas, capítulo, que não tem capítulo, né? Vamos entrar no capítulo de número 20, porque o conjunto de livro todo não tem capítulos. Era pergaminhos, mas eles colocaram no Concílio de Nicéia capítulos. Mas aqui nós encontramos só versículo. Vamos ler o texto e contexto. Eu quero que você preste bem atenção. O que Judas está tratando? Onde a religião se perde muito com esse livro de Judas. E vamos entender coisa grandiosa que eu falei agora, nessa introdução, para nós já entrar aqui falando dos ímpios que não existem mais. Ímpios que não tinham, que não veio do lugar celestial, que não veio de lá, mas veio e vinham somente da terra, como foi feito Adão, como foi feito Caim. Vamos lá. Judas, versículo 1, é só versículos, vamos lá. Epístola Universal de Judas. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados santificados em Deus, Pai e conservador por Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Então muitos aqui acreditam e entendem que ele era o próprio irmão de Jesus segundo a carne, de Yahushua segundo a carne. Muitos entendem que Judas aqui, o autor da epístola, falando assim, era irmão de Jesus, como nós podemos ver lá em Marcos 6, versículo 3. Vamos ler o versículo 3 que diz: Amados,
Agora, eu quero que os irmãos prestem bem atenção já para nós entrar no capítulo 20 do Apocalipse, que Satanás foi preso durante 1000 anos. Se não der para nós estar fazendo aqui em 2 partes, vamos fazer em 3 partes para que os irmãos entendam bem, porque é Deus que dá esse entendimento. Olha o que diz. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que o que eu falei para vocês agora, a minha carne, a minha consciência, a minha alma, as suas almas viventes, nossas almas, a nossa carne, falando assim, não aceita. A nossa carne não aceita falar que a Bíblia diz que todos retornarão, mas quem retornará é o Espírito que Ele criou. Quem herdará o reino de Deus, quem herda o reino de Deus não é o Espírito, é a carne, é a consciência, uma condição melhor, alegria, paz, amor, poder. Nós vemos o apóstolo Paulo ensinando isso, ficaram de fora. Ele é bem claro, o apóstolo Paulo, meus irmãos. Vamos chegar lá no capítulo 21. Ele está falando não desse céu invisível que tem que morrer biologicamente, está falando da nova aliança. Os irmãos entendem? Vamos lá. Agora eu quero que os irmãos prestem bem atenção. Ele vai falar contra os mestres, os falsos mestres. E agora ele vai entrar no assunto de ímpios sem espírito, sem o Espírito de Deus. Olha só. Versículo 3. Amados, procuro eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum. Tive por necessidade que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, Olha, meus irmãos, essa carta que ela é muito importante para nós, que o que eu falei agora, a carta vai confirmar que Judas está falando. Judas não está mentindo. Judas, ele é um homem que andou com o Salvador. Eu acredito que ele viu as maravilhas, viu as palavras de Jesus de Nazaré, aprendeu com Jesus de Nazaré. E ele já entra no assunto 4, versículo 4, e diz: introduzir alguns, olha, que já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Agora ele cita que no meio dos eleitos introduziram alguns que já estavam escritos para o juízo. Ele está falando de filhos da perdição. Está falando de homens que não veio, o espírito deles não revestiram de carne e sangue lá do alto, do lugar visível, mas veio somente da terra, do pó da terra, descendentes de Adão. Olha, já estava preparado o juízo para eles. Vírgula. Homens, NS, ele diz homens, vírgula, homens, mulheres e homens ímpios, vírgula. Olha isso aqui, meus irmãos, preste bem atenção. Ele está falando do homem do pó da terra, que não tinha o Espírito de Deus, que convertem em dissolução a graça de Deus, vírgula, e negam a Deus, vírgula, o único dominador, Senhor nosso, vírgula, Jesus Cristo, ponto final. Olha como isso aqui é incrível, o que Judas está falando. Convertem em dissolução a graça. Eles invertem. Eles falam outra coisa que os apóstolos estavam ensinando, pregando. Eles vinham com outra coisa. Contra a Deus. Que coisa, meus irmãos. Versículo 5, mais quero. Agora ele vai fazer os seus ouvintes lembrar o que aconteceu no passado. Olha só. Texto e contexto de Judas. Não adianta vir só no versículo aqui, irmãos, e explicar e fazer uma interpretação própria. Texto fora de contexto vira o quê? Pretexto. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Está falando agora do Egito,
Nós conhecemos a história de Êxodo, a saída, que aconteceu lá no Egito. Está falando dos eleitos que estavam no meio dos hebreus e estavam falando dos filhos da perdição que estavam do lado do Egito. Porque não era todos os egípcios que eram filhos da perdição, mas a descendência ali de Cã. A maioria era todos filhos da perdição, sem espírito, meus irmãos. E ele diz, aqueles que creram, aqueles que não creram, foram o quê? Destruídos. Que não creram. Aí, agora, o que a igreja evangélica, os teólogos, os bacharel, aqueles que dizem que estudam a hermenêutica, né? Que tem as palavras, a filosofia evangélica, a filosofia moderna, a teologia moderna, aqueles que estudam pega bem, exegese, eu sei lá o que é isso, meus irmãos. Aí eles vêm nesse versículo 6 e fica só no versículo 6 e esquece que temos que ler todos os versículos do livro de Judas para saber o que ele está falando, qual é a sua interpretação, qual é o assunto que ele está falando. E aí eles leem o versículo 6, olha o que eles inventam. Vamos ler versículo 6. Ele está lembrando, olha o que ele diz. Ele lembra, irmãos, ele está lembrando o passado. E aos anjos que não guardaram o seu principado, vírgula. Pense um pouquinho você agora, do canal Yahushua Reina para Sempre, já estou em 26 minutos. Pense vocês um pouquinho. Eu estou lendo o livro de Judas primeiro, para quando nós entrar no capítulo 20 de Apocalipse, nós já entendemos, já entraremos entendendo quem é Satanás, que foi preso por 1000 anos. Nós já vamos entrar entendendo quem é Satanás, narrado na visão de João. Medite um pouco, reflita. E os anjos que não guardaram o seu principado, vírgula. Você pode ser um anjo que não guardou o seu principado, o seu estado, falando assim, original? A resposta é sim. Fazendo uma comparação agora, a nós e aos anjos que não guardaram o seu principado, vírgula, mas deixaram a sua própria habitação, vírgula, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Olha como isso é interessante, meus irmãos. Ele está falando de pessoas, ele não está falando de um ser espiritual. A palavra anjo era aqueles que foram rebeldes, aqueles que foram contra a palavra, que foram contra os profetas, que foram contra a verdade da graça, que foram contra. E ele diz que eles deixaram o seu estado original. Foi chamado de anjos, meus irmãos. E aí ele diz, o que é o principado? O estado original. Ele diz que deixar o Espírito. Não deixar o Espírito de Deus entrar, fazer morada. Não deixar o Espírito de Deus entrar, estar ali, fazer morada. Por que não deixaram entrar? Porque eram filhos da perdição, eram terrenos, eram descendentes de Adão, descendentes da serpente, descendentes de Caim. Os irmãos entendem, meus queridos? Deixar o seu principado, mas deixar o que? A sua própria habitação. Deus está dizendo aqui, Judas, Deus não habitava. E aí o que Deus fez por ele não habitar nestes homens ímpios? Vamos lá na frente entender. Deus reservou quem eles? Reservou o quê? Na escuridão, em prisões eternas. Olha, meus irmãos, condenação eterna até ao juízo daquele grande dia. Aqui não tinha chegado a destruição de Jerusalém. Aqui não tinha chegado ainda o juízo de Deus em Jerusalém. Mas estava reservado esses homens para este dia.
Eles não ressuscitaram. Os espíritos deles não foram reivindicados. Por quê, Fernando? Porque eles não tinham espírito. E foi reservado desde quando eles morreram, desde quando eles nasceram, eles já estavam sentenciados. As suas carnes, os irmãos entendem? As suas almas, a segunda morte espiritual já estava lá. Estavam separados de Deus em vida, estavam separados de Deus também na morte física, biológica. Versículo 7. Assim como Sodoma e Gomorra. Aí, olha como isso aqui... Agora ele está lembrando, meus irmãos, está falando de ímpios, sem espíritos. Versículo 7. Aqui, irmãos evangélicos, teólogos, pastores do sistema religioso, aqui não é anjos, justiça de Deus, não é. Aqui é homens, mesmo homens carnais, almas viventes. Versículo 7. Assim como Sodoma e Gomorra, vírgula, e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação, como aqueles, olha, está falando de homens, não está falando de ser das trevas, não está falando de seres angelicais. Você está entendendo, meus irmãos? Queridos irmãos do canal Yahushua Reina para Sempre, acompanha comigo essa leitura, texto e contexto. Aí ele diz, e indo após outra carne. Olha como isso é claro. Está escrito aqui, indo após outro espírito, indo após outro ser espiritual. Não, está dizendo indo após outra carne, vírgula. Que carne ele está falando? Carne sem espírito. Ímpios, filhos da perdição, que estavam lá em Sodoma e Gomorra. Foram postas, por exemplo, olha, ele diz que Sodoma e Gomorra foram postas, por exemplo, olha aí, vírgula, sofrendo, o que, Fernando? A pena do fogo eterno. Aí, eu quero que os irmãos agora prestem bem atenção aqui no canal Yahushua. Aqui já estou em 32 minutos para mim entrar no capítulo 20 do Apocalipse, mas eu tenho que ler esse livro de Judas, ter esse contexto, para depois os irmãos entenderem como que é ler a Bíblia com os olhos iluminados, com o texto, a Bíblia já interpretada. Como é que fica agora o inferno espiritual que eles tanto falam? Como é que fica agora esse inferno criado por Roma? Esse inferno espiritual que os espíritos ímpios serão lançados lá, serão queimados lá, que eles falam de segunda morte, o fogo eterno, a condenação eterna, não. Agora eu pergunto a vocês, teólogos, pastores, presidentes, teólogos, teologia futurista, que acreditam no ser espiritual das trevas, em Lúcifer, como que ficam vocês agora? Porque Judas diz em sua carta que Sodoma e Gomorra, por estar lá, carnes que não tinham espírito, é isso que está escrito, indo após outra carne, carnes que não tinham espírito de Deus, sem espírito terreno, foi, por exemplo, foi condenado a sofrendo o quê? A pena, foi por exemplo, foi um exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Agora eu pergunto a vocês, eu quero que vocês respondam, sistema religioso que acredita no inferno espiritual, de fogo, eu quero perguntar a vocês, Sodoma e Gomorra hoje no século 21, nos séculos que passou, está pegando fogo até hoje, esse lugar, esse território, porque era um território terreno, está pegando fogo, você vê na mídia falando que Sodoma e Gomorra está pegando fogo até hoje? De forma nenhuma. Esta figura de linguagem falada simbolizava a condenação dos ímpios eternamente, fogo eterno. O Jesus usou, Yahushua usou, João na ilha de Patmos usou na visão, ele falou na visão, usou o Geena, o crematório, o vale dos filhos de Guinom.
Olha só, versículo 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, olha, as cidades vizinhas que havendo se entregue o quê? A fornicação, como aqueles, está falando de carne, meus irmãos. Aqueles indo após outra carne foram postos, por exemplo, sofrendo a pena de fogo eterno. Versículo 8. E contudo também este semelhante, olha, contudo também este semelhante, adormecidos contaminaram o quê? A sua carne. A Bíblia está falando de seres humanos, a Bíblia está falando de duas descendências, Apocalipse capítulo 12, o dragão vermelho do Apocalipse, eles colocaram vermelho, meus irmãos, porque tem concílio de Nicéia aí. Mas a palavra é filhos da perdição, Apocalipse capítulo 12. Os descendentes dos filhos que não tinham espírito da terra, dos filhos de Adão, do filho do outro, do filho do bastardo, não é filho de Deus, porque é da terra, por mais que Deus criou, mas ele diz que, e contudo também estes, está falando quem? Os descendentes que não tinham espírito, semelhante, adormecidos, contaminaram sua carne, rejeitaram a dominação, e vituperam as dignidades. Eles faziam isso mesmo, eram maus. Versículo 9. Mas o arcanjo Miguel, aí tem outro, olha outro versículo. Agora se refere à autoridade, à justiça de Deus, que era o anjo, agora o anjo mesmo está falando, vírgula. Quando contendia com o diabo, eu já falei para vocês, o anjo de Deus, a autoridade de Deus, a justiça de Deus contendia contra o diabo com quem? Com as autoridades que estavam lá no tempo de Josué, no tempo da morte de Moisés. Os acusadores disputavam a respeito do corpo de Moisés. Agora eu pergunto a vocês, o que um ser espiritual queria fazer com um corpo humano morto? O que serve o corpo humano morto? Para enterrar. Outrora, arrancava todos os órgãos, não era assim? Como nós conhecemos no Egito, para não entrar em estado de decomposição rápido o corpo do ser humano. Mas o que um ser espiritual das trevas queria contender com o anjo Miguel, a justiça de Deus, falando aqui é um anjo mesmo espiritual visível. O que um ser das trevas que eles chamam de diabo, porque diabolos, grego, acusador, diabo se referia às autoridades, os filhos da perdição. Diabo se referia a Adão. Ele foi o diabo do Éden. Ele foi o acusador que disse, foi a mulher que tu me deste ao seu Criador, ao Altíssimo. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés. Por que as autoridades queriam o corpo de Moisés? Porque as autoridades queriam colocar, sepultar o corpo de Moisés no lugar que eles queriam. E teve um acusador. Quem eram os acusadores? As autoridades que estavam ali, homens perversos, homens maus, filhos da perdição. Mas o arcanjo Miguel disse não. Não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. Olha, contra quem? Contra as autoridades. Mas disse, agora ele disse, o Senhor que te repreenda. Versículo 10. Isso é bem claro, meus irmãos. Estes, porém, dizendo mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem como animais irracionais e se corrompem. Pronto. Chegamos a 40 minutos. Olha a parte do versículo 10. Olha como ele está comparando esses homens. Ele compara os filhos da perdição a um animal. E confirma o que eu falei, meus irmãos. Estes, porém, dizem mal do que não sabem. Quem dizem mal do que não sabem?
os filhos da perdição, porque eles não têm o Espírito de Deus, eles vieram da terra, e naquilo que naturalmente conhece, eles conhecem só naturalmente, eles são terrenos. Olha o que Judas está dizendo, conhece suas coisas terrenas, físicas, apalpável, pegável, mas não conhece nada do Espírito de Deus. E naquilo que naturalmente conhece, como animais irracionais, eles o que? Se corrompem, se corrompiam, meus irmãos. Aí o versículo 11 ele diz, ai deles, porque entram pelo caminho agora. Olha o que Judas diz, que são eles mesmos, ímpios, ai deles, porque entram pelo caminho de Caim. Quem era Caim? O maligno na Bíblia, no conjunto de livros, matou seu irmão. Foi rejeitado por Deus. Não foi Deus que rejeitou Caim. Aliás, não foi Deus que rejeitou a oferta de Caim. Por ele ter a sua oferta, a oferta dele era terrena ou era uma oferta espiritual? Era terrena. A oferta de Caim tinha vida? Não. Era terrena. Enquanto a oferta de Abel tinha vida. Tinha ou não tinha, irmãos em graça? Mas Deus não rejeitou a oferta de Caim. Deus rejeitou o próprio Caim, porque ele era maligno, ele era mau, ele era terreno, ele era filho da perdição. O amor de Deus estava sobre ele, sim. O amor de Deus estava sobre os filhos da perdição, sim. Ele amava, mas amar não é escolher. Eu amei a Esaú, eu amei a Jacó e aborreci de Esaú. Ai deles, porque entram pelo caminho de Caim. Então, agora, como ele diz que deixaram a sua habitação, versículo 6, é que aqueles homens, eles estavam recebendo o Espírito de Deus, estavam obedecendo a Deus, porém agora eles entram pelo caminho de Caim. Você está entendendo agora, teólogos? Versículo 6, que vocês fazem aquelas suas próprias interpretações, forçam interpretações, aí vão lá em Gênesis capítulo 6 e dizem que foram os anjos que relacionaram os anjos relacionaram com as filhas de Deus e teve uma mistura e nasceu gigantes, e aí eles vão fazendo essas teologias cruéis, perversas, as suas próprias interpretações. Aí eles dizem, não, ali eram os descendentes de Sete que se uniram com os descendentes dos homens, dos filhos dos homens, os filhos de Deus. Não, meus irmãos, a Gênesis capítulo 6 está falando que os descendentes da mulher, que os descendentes dos filhos da salvação e os descendentes dos filhos da perdição, também os dois juntos se uniram aos homens poderosos da época, que eram juízes, e se relacionaram e tiveram filhos, mas gigantes já havia antes. Já tinha homens de palavras gigantes ali, no original, homens poderosos, já havia homens poderosos na terra, antediluviana. Não está tratando de um anjo angelical, espiritual, invisível, sem alma, não. Está falando de humanidade também. E aí eles vão inventando essas falácias, vão enganando o povo de Deus. E aí, quando o versículo 6, quando ele diz que os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele está falando que eram homens que entraram no caminho dos filhos da perdição, entraram nas suas práticas, nas suas maldades. Aí ele pega a cidade de Sodoma e Gomorra, porque lá na cidade de Sodoma e Gomorra aconteceu isso com aqueles homens, filhos da perdição. Eles deixaram a sua habitação. Vocês entenderam agora, seus mestres da religião? É só vocês lerem o versículo 11, que vocês não enganam mais o povo de Deus. E aí Judas diz, ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano. Olha, engano do prêmio, olha aí,
outra personagem, filho da perdição, do prêmio de Balaão, outro, e pereceram na contradição de Coré, outro também. Carne, está falando de carne, meus irmãos, não está falando de guerra espiritual, a batalha espiritual. Aí eles andam, sabe, com aquela Bíblia desse tamanho, de 3 metros, sei lá, é escrita aquela letra brilhante, branca, a batalha espiritual contra Satanás. Mas a Bíblia não está falando disso. A Bíblia está falando de seres humanos, filhos da perdição, que foram extinguidos para sempre. Ele diz Coré, ele diz Caim, ele diz Balaão, eles pereceram na contradição desses homens. Estes deixaram a habitação, não tinha habitação. A habitação qual que era? A carne deles, era Deus que habitava, mas Deus não habitava porque eram terrenos. Aí ele vai falar, olha o que é o ímpio, olha como que era o ímpio, meus irmãos, outrora. A obra literária de Deus foi concluída em cima dos ímpios? Sim, foi. A obra escrita aqui na Bíblia, o conjunto de livros, foi concluída em cima das carnes humanas. Olha como que isso é lindo. Versículo 12. Estes são manchas em vossas festas. Olha, estes são manchas em vossas festas de amor. Vírgula, banquete. Banqueteando-se convosco e apacentando a si mesmo, sem temor. Olha aí, não respeitava o seu Criador, não respeitava o Altíssimo. Olha o que eram os ímpios outrora, são nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte, são como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, olha, onde impiedosos do mar, ondas impiedosas do mar. Vocês já viram? Eu já fui no mar. Você já comparou essas coisas físicas? O que é? Uma folha seca, uma nuvem sem água? Não é nada, meus irmãos. É isso que o ímpio era. Nada. Não era nada sem Deus dentro deles. Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações. Aí ele diz, estrelas errantes. Vocês já viram com os olhos físicos? Não a estrela da NASA, a estrela que nós vemos com nossos olhos físicos. Vocês já viram? Errantes, que numa hora está num lugar, na hora está em outro lugar. Vocês já viram isso, meus irmãos? É isso que Judas está dizendo. Errantes. Não tem um lugar certo, não tem uma direção certa, para quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Olha, errantes, que está reservada a negrura das terras. Foi reservado os filhos da perdição ou não foi para o grande dia do juízo final? Foi. Aí diz, versículo 15, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele quem? O Espírito de Deus. Estes são murmuradores. Olha a característica que tinha o filho da perdição, o seu Espírito de Deus. Queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Ixi, olha isso aqui, meus queridos irmãos do canal Yahushua, reina para sempre, versículo 17. Mas vós, agora ele vai entrar nos eleitos. Isso aqui está sendo escrito antes da destruição de Jerusalém. Isso aqui encaixa, é inserido com a segunda volta de Cristo nas nuvens, em juízo em Jerusalém. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Está falando agora que era para eles lembrar o que foi pregado pelos apóstolos, ensinados,
porque eles foram ensinados por Yahushua. A mensagem não tinha que ficar na mensagem dos filhos da perdição, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Quem falou isso? O apóstolo Paulo. Que nos últimos dias levantaria doutrinas de demônios. Homens, ele está falando de homem, não é ser espiritual, meus irmãos. Doutrinas de homens perversos, filhos da perdição, ensinando contra o evangelho, contra a graça de Deus, os quais vos diziam nos últimos tempos, últimos tempos deles, de Israel, dos hebreus, de Jerusalém, não é do fim do mundo. Mas vós, amados, lembrai das vossas palavras que foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Pronto. 50 minutos. Eu comecei na introdução dizendo ímpios que não tinham Deus neles. Não veio de Deus, veio da terra. A palavra, ele diz no versículo 19, marque aí, meus queridos, estes são os que causam divisões, vírgula, sensuais, vírgula, que não têm o Espírito. E maiúsculo, Espírito de Deus. Não tinha o Espírito de Deus. Deus não entrava neles. Os eleitos, Deus entrava e saía deles. Entrava e saía deles. E aí as pessoas, vocês podem estar me perguntando, deve estar nas suas consciências, meus irmãos. Vocês devem estar pensando, mas hoje não tem isso? Hoje não tem essas maldades todas que você leu aí, Fernando, de Judas falando? Não tem isso hoje no século XXI? Não teve, já aconteceu muitas histórias cruéis, perversas? Sim. Mas estes hoje que fazem essas práticas, eles fazem pelas suas carnes. Eles fazem pelas suas carnes, porque hoje é o ministério do Espírito, meus irmãos. Lá era o ministério da carne, a carne estava viva no antigo pacto. E o Espírito, espiritualmente falando, estava morto. E hoje esses homens que não herdam o reino de Deus, eles fazem segundo a carne deles, a consciência deles. Enquanto esses aqui, narrado por Judas, eles faziam porque eles não tinham o Espírito, eles eram terreno, eles eram maus. Versículo 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos, sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Agora ele está falando com os eleitos. Exortação final. Mas vós, amados, edificando a vós mesmos, sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. A vida eterna é um período de tempo. Judas está escrevendo isso. Ele está falando do novo céu que ia chegar, da nova terra que ia chegar. Porque a vida eterna já se vive aqui, em vida, não é depois de morto. Não há incorruptibilidade das almas física aqui, meus irmãos. Não há imortalidade, falando assim, imortalidade da alma. É o Espírito que retorna a Deus. Versículo 22. E perdai-vos de alguns usando de discernimento. Versículo 23. Salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo. Olha, da condenação. Está falando do juízo que viria sobre Jerusalém. Odiando até a túnica manchada da carne. Olha, ora aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Aí diz, ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio, poder, agora e para todos sempre. Assim seja.
Eu falei que ia fazer uns 3 áudios, ia fazer 3 vídeos falando assim, em 40 minutos, mas eu tinha que ler a carta de Judas, para ler o capítulo 20 de Apocalipse. Judas, a Bíblia já interpretada, ele tratou de filhos da perdição, falou que eles deixaram a habitação. Versículo 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado. Ele está falando de homens. Mas chegou na cópia do Almeida, anjos. Tem anjos com alma, com corpos e anjos invisíveis. Porque o antigo pacto era o ministério dos anjos. Mas deixaram que a sua habitação, Deus não habitava. E aí Deus reservou o quê? Eles eram rebeldes, ímpios. E Deus reservou esses homens, esses filhos da perdição, para o juízo que caiu no ano chamado 70 em Jerusalém. Esta é a interpretação das Escrituras Sagradas, meus irmãos. Os irmãos entenderam o texto e contexto. Agora Apocalipse capítulo 20. Vamos ver o que diz Apocalipse capítulo de número 20. Aí os irmãos estão perguntando, o irmão Fernando é universalista, acredita que todos 8 bilhões de pessoas no mundo inteiro, no mundo mundial, em todos os continentes estão salvos. Não. Eles podem estar perdidos na carne, fora do reino de Deus, mas o espírito deles está perfeito. Seja da carne má, perversa, da carne que pratica as obras da carne. Gálatas capítulo 5, meus irmãos. Pecado não tem mais segunda morte espiritual. Senão nós vamos chamar Yahushua de mentiroso, fazer igual ao sistema religioso. Chamam ele de mentiroso, falso profeta, e nós não. Nós, em graça, confirmamos a Bíblia. Olha só, capítulo 20, versículo 1 diz: entramos agora no Amar Gerdom, Megiddo, e vi descer do céu anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Versículo 2: ele prendeu o dragão, e a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e amarrou por 1000 anos. Versículo de número 1: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo. A palavra anjo agora se refere ao próprio Yahushua, ao próprio Jesus. Ele que tem a chave, Apocalipse diz, ele que tem a chave de Davi, que abre, ninguém fecha, fecha, ninguém abre. Foi colocado anjo. Aqui é o próprio Deus. Olha como isso é maravilhoso. É o próprio Yahushua, a manifestação de filho. Ele que prendeu. Ele diz, e vi descer, na visão, e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Versículo 2: ele prendeu o dragão, Volta lá um pouquinho, Apocalipse capítulo 12. Meu vídeo está aí, você vai entender que o dragão do capítulo 12 do Apocalipse, que perseguiu a mulher, que representava na visão, na leitura figurada, simbólica, foi o verdadeiro povo de Deus, da antiga aliança e da nova aliança. Representava a mulher ali. As 12 tribos de Israel representavam o povo israelense, os hebreus segundo a carne, e representava também o povo de Deus na nova aliança. Por isso que diz que estava com a lua debaixo dos seus pés e estava vestida com sol, estava vestido com o governo de Deus. E ele diz que somente ele prendeu o dragão. Esse dragão é o mesmo dragão que estava com figura de linguagem, simbolicamente falando, estava no Éden, quando Adão
A Eva conheceu Adão e concebeu Caim. E deu um filho. Depois deu outro filho, Abel. Está falando de descendência, está falando da descendência da perdição e da descendência da salvação. Ele prendeu o dragão, vírgula, prendeu os descendentes do mal, sem espírito. E a antiga serpente, quem era a antiga serpente, Fernando? Era um ser das trevas? Lúcifer? Não. Serpente, lá no Éden, era o lado mal de Adão. Adão. E que é o diabo? Quem era o diabo lá no Éden? Adão. E quem era Satanás no Éden? Adão. E amarrou-o por 1000 anos. Olha como isso aqui é incrível. Então, marque aí, meus irmãos. Eu vou terminar agora, 1 hora, e vou continuar com a segunda parte. Quem prendeu o dragão? Em qual lugar na Bíblia, conjunto de livros, a história, nos 4 evangelhos, que o Conselho de Nicéia colocou, mais os 4 livros históricos, em que lugar esse anjo que representou na visão, com a cadeia em suas mãos, com a chave do abismo, com a chave lá do passado, não é um abismo esse escuro não, irmão. Isso é espaço sideral da NASA, não. Lá do passado, o que aconteceu no passado. O abismo aqui é aquilo que aconteceu no passado, não é esse abismo terreno, físico, que a religião chama de espiritual, como um inferno espiritual. Não, do passado, que ficou lá atrás. Ele tinha a chave do abismo e uma grande cadeia, uma grande corrente, aqui é figura de linguagem, uma grande corrente na sua mão. Aí ele diz, ele prendeu o dragão. Ele prendeu aonde nas escrituras? Aonde, meus queridos irmãos do canal Yahushua reina para sempre. Eu vou continuar com a segunda parte. Ele prendeu o dragão. Aonde que ele prendeu? Na história da Bíblia. Aonde? Vamos entrar lá. Não perca a série do Apocalipse, agora está revelado o mistério. E eu quero que você marque a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás é um só. Marque aí, diabo. Coloca aí, meus irmãos, pode colocar aí. Dragão. Antiga serpente. Primeiro, dragão. 1. Antiga serpente. 2. Que é o diabo. 3. Que é Satanás. 4. É um só. Não é a trindade da religião, não. Mas a visão de João se refere a um só. Porque dragão, descendentes da perdição. Antiga serpente, Adão. Diabo, acusador. E Satanás, adversário. É um só. Marque aí, meus irmãos do canal Yahushua reina para sempre. E amarrou-o por 1000 anos. Depois eu vou estar falando do milênio pós-milenista, a milenista. Vamos entender aqui no canal Yahushua reina para sempre. Obrigado. Marcou aí? Que a antiga serpente, que diabo, que Satanás, que dragão, que antiga serpente, que diabo, que Satanás é um só. Marcou, meus irmãos? Aonde ele prendeu o dragão? Em qual história da Bíblia? Chegamos no Amagedon, chegamos na visão de João, que diz que caiu fogo do céu e os devorou. De Deus caiu fogo do céu e os devorou para todo sempre. Eu sou Fernando Pereira Batista, aqui no canal Yahushua reina para sempre, com a série do Apocalipse. Agora está revelado o mistério, sempre esteve revelado, mas a religião distorceu, interpretou da sua própria maneira,
mas nós em graça estamos aqui para confirmar a interpretação e distorcer aquilo que as religiões torceram e mostrar a verdade para os eleitos de Deus e as eleitas de Deus que estão perdendo a alma dentro desses alçapões chamados religiosos, igrejas evangélicas, mas Deus, pelo conhecimento dele, trará para essa maravilhosa graça, para essa condição melhor que é o reino de Deus, que é alegria, que é paz, que é amor, que é justiça, que é alegria no Espírito Santo. Tô indo. Um abraço a todos.